Olá, segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, se mantivermos o mesmo modo de vida que levamos hoje por mais 18 anos, ou seja, até 2030, teremos que ser capazes de produzir 50% a mais de alimentos, 45% a mais de energia e disponibilizar 30% a mais de água potável. Teremos a capacidade de continuar promovendo o desenvolvimento econômico e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente e proporcionar bem-estar à humanidade? Quando a questão é sustentabilidade, o que é mais difícil? Novas tecnologias, processos mais eficientes no setor produtivo ou proporcionar a vontade política capaz de envolver efetivamente os países na proteção do planeta? Economia verde, sustentabilidade, Rio 92, Rio mais 20, Código Florestal, todos esses são temas que serão debatidos nesta edição do Cidadania. E quem conversa conosco sobre esses assuntos são o senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui do Senado Federal, o senador Luiz Henrique, que relatou o Código Florestal aqui no Senado por mais de uma vez, relata também a medida provisória do Código Florestal, enviada pelo Poder Executivo ao Senado e à Câmara, para que lacunas geradas pelos vetos da presidenta Dilma sejam sanados. Vale lembrar também que os dois senadores fizeram parte da comissão externa que representou o Senado Federal na Rio mais 20. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso programa e abrir a nossa conversa fazendo comparativos das questões que foram tratadas na Rio mais 20, que fazem parte dessa agenda pela sustentabilidade do planeta e como também essas questões são tratadas aqui no Brasil. Por exemplo, a questão de serviços ambientais. Na Eco 92, falava-se de aporte de recursos dos então chamados países de primeiro mundo para os então chamados países de terceiro mundo. Na Rio mais 20, falou-se da criação de um fundo pela sustentabilidade, fala-se de responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Em miúdos, nós estamos falando de serviço ambiental. Há um paralelo entre o que foi discutido aqui no Congresso, quando da elaboração do Código Florestal, e a questão levantada nesses fóruns internacionais? O senhor pode começar a responder para mim, senador? Bom, primeiro eu quero registrar que é uma alegria poder participar desse debate na companhia do senador Luiz Henrique, que é um homem extremamente experiente, que fez um belo trabalho de relator do Código Florestal. Eu entendo que esse é o grande desafio da humanidade. Como compatibilizar o aumento da produção de alimentos com maior eficiência na utilização da água, com maior eficiência na utilização da terra, enfim, como produzir de forma efetivamente sustentável. E eu diria que é possível, o ser humano já superou outros desafios. É claro que nós precisamos rever as formas de produzir e de consumir no planeta, e entendo que a educação e o desenvolvimento científico e tecnológico terão um papel fundamental na construção deste cenário. Agora há pouco, na discussão do Código Florestal aqui no Brasil, a Embrapa trouxe um dado que fala por si só. Nos últimos 30 anos, nós aumentamos a nossa área plantada em cerca de 45% e aumentamos a nossa produção em 268%. O que demonstra que com o conhecimento científico e tecnológico, com o desenvolvimento de novas tecnologias, nós podemos ampliar a produção de alimentos sem precisar avançar em áreas protegidas de biomas. Eu diria que nós temos um grande desafio tecnológico pela frente. Senador Luiz Henrique, a questão do serviço ambiental, ela permeia as discussões, seja em fórum internacional, seja aqui no Congresso. O senhor vê paralelos nessas discussões? E como é que são os comparativos dos avanços nesse debate? Bom, ela se sustenta em cima de uma premissa. No momento em que a árvore tiver mais valor preservada em pé do que cerrada, cortada, a floresta estará protegida efetivamente. Então, os serviços ambientais são fundamentais para que se dê valor à preservação. Ou seja, para que o proprietário
de uma área florestada se sinta melhor remunerado mantendo a floresta do que desmatando. Essa aqui é a premissa básica a estabelecer. E sobre isso nós temos que construir todo um novo pilar legislativo. No texto do Código Florestal, o senador Jorge Viana e eu criamos um caminho nesse sentido, dando ao Poder Executivo, digamos assim, oferecendo ao Poder Executivo a oportunidade de apresentar todo um programa de preservação, de incentivos à preservação e à recuperação florestal, que poderá passar por créditos subsidiados, por financiamentos favorecidos, né? Chegando até o topo da pirâmide dessa sustentabilidade de incentivos com o Green Paper, né? Com papéis ambientais vendidos na Bolsa e que representem, que deem à floresta efetivamente o seu valor. Agora, eu só queria, relativamente àquela introdução que você fez, dizer que na caminhada para os anos 2050, quando se prevê que teremos uma população de 9 bilhões de pessoas, é fundamental, primeiro, reduzir o uso de energia, reduzir o uso e o custo de energia. Tá? Reduzir a taxa de crescimento demográfico e reduzir a pobreza. Tá? Essas coisas estão interconectadas. É impossível você ter políticas eficientes de meio ambiente em ambientes degradados, né? Em ambientes ocupados por favelamentos, em verdadeiros depósitos superocupados de pessoas, onde não tem saneamento, onde não tem abastecimento de água potável, né? Onde não tem segurança, onde não tem educação, onde não tem saúde. Quer dizer, nessas favelas horrendas do nosso país, nas mais horrendas ainda da África e de alguns pontos da Ásia, está o grande problema, a grande interrogação do futuro da humanidade. Provavelmente ainda um impasse, porque nós falamos sobre a perspectiva do Brasil e no Fórum Internacional. Como é que os países estão lidando? É um impasse ainda a questão, por exemplo, do serviço ambiental. É um impasse também essa questão da inclusão social, né? Depois da Rio+20, que horizontes nós temos em relação a esses temas? Eu diria que a gente tem que separar as questões no plano internacional e as questões no plano local. Há uma preocupação na Cúpula Mundial de Legisladores, esse assunto veio à tona, de como definir o capital natural. E que nós precisamos ter um cuidado para não mercantilizar a natureza. Mas é claro que nós temos que valorizar os serviços ecossistêmicos. Quando se preserva uma área de preservação permanente ripária, por exemplo, está se garantindo ali água em quantidade e qualidade adequada para as futuras gerações. Quando se cria unidades de conservação, terras indígenas ou não, terras indígenas e unidades de conservação, nós temos ali um espaço de conservação da biodiversidade, fundamental para a produção de serviços ecossistêmicos, e temos também, como por exemplo, ao se preservar a floresta amazônica, os serviços climáticos que são produzidos, que são serviços produzidos para o conjunto da sociedade. Portanto, o grande desafio é como valorar isso e como fazer com que as pessoas possam receber para prestar um serviço que será um serviço coletivo. Agora, é claro que todos os países concordam de que devemos centrar esforços na erradicação da pobreza no mundo.
O problema é quem vai financiar a erradicação da pobreza. Porque aqueles países que deveriam financiar, porque são os países que já utilizaram os seus recursos naturais, hoje têm padrões de consumo muito superiores à média mundial. São os países chamados ricos, que estão nesse momento passando por uma crise econômica e financeira e não se sentem em condições de aprovar um fundo. E esse foi o grande problema. Agora, eu penso que o Brasil, entre os países maiores do mundo em extensão territorial, é o que detém melhores condições para iniciar efetivamente um novo modelo de desenvolvimento sustentável, por algumas características que nós temos. Água em abundância, nós temos em torno de 12% da água superficial do planeta. Nós temos uma agricultura com alto potencial produtivo que pode e deve gerar segurança alimentar. Nós temos uma matriz energética bastante diversificada e muito forte no que se refere a energias renováveis. Nós temos uma riquíssima biodiversidade e essas questões, sem dúvida, representam um diferencial de competitividade para o Brasil. Mas eu acrescentaria, Rodrigo, a questão da cultura ambiental. Quer dizer, não se move uma nação sem um sentimento cultural. E eu percebo hoje muito claramente que há uma evolução fantástica na opinião pública brasileira sobre preservação. Eu sou de uma geração em que todo menino tinha um estilingue no bolso para caçar passarinho, para matar animal. Essa é uma cultura que desapareceu. Hoje, as crianças são modeladas num novo pensamento, né? No pensamento de que a preservação é fundamental. E eu acredito até que esse seja um instinto de sobrevivência inato, imperceptível, subliminar de sobrevivência. E isso me anima muito, sabe, Rodrigo? Não é só o aumento da produtividade no campo que vai exigir a contenção das áreas agrícolas e a sua não expansão. Não é só a tecnologia que está permitindo a substituição de elementos de alto consumo de energia por elementos de baixo consumo de energia. Não são apenas esses fatos que tão bem você destacou. Mas acho que o principal, o fundamental, é uma mudança cultural que está ocorrendo no nosso país e que eu espero que esteja ocorrendo no mundo todo. E que tem muito a ver com a educação. Quer dizer, à medida que as populações estão sendo melhor instruídas e adquirindo uma nova consciência, começam a assumir novos valores. E daí a importância de se respeitar, e é outro grande diferencial de competitividade que o Brasil tem, a nossa diversidade cultural, de aprender também com as populações tradicionais, como é que lidaram ao longo de toda a vida com as questões ambientais, com o seu meio ambiente. Mas eu quero ressaltar que eu entendo, senador Luiz Henrique, que talvez o maior legado da Rio+20 tenha sido exatamente essa grande mobilização da sociedade civil mundial, que sem dúvida vai pressionar governos e parlamentos no sentido de avançarem numa agenda de